Direto do plenário está de volta. Na primeira parte da sessão tivemos a homenagem a Rui Barbosa em sessão solene e agora teremos a sessão jurisdicional com os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, dentro da previsão divulgada para a tarde desta quarta-feira. O horário está um pouco diferente hoje por conta da sessão solene, mas agora teremos até às 6 horas da tarde, podendo ultrapassar esse período, a sessão de julgamentos que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Podemos nos sentar. Declaro aberta a quarta sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, nesta data tão expressiva, 1º de março de 2023. Renovando minhas saudações aos queridos colegas, tanto os aqui presentes quanto aos presentes telepresencialmente. Cumprimento os senhores advogados, a senhora vice-procuradora-geral da República, os senhores servidores e passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 23 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Roberto Barroso e Nunes Marques. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 31 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Questiono os eminentes pares sobre eventual observação quanto à ata, havendo declaro aprovada e, de imediato, chamo a julgamento o habeas corpus 208.240, procedente de São Paulo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em que paciente Francisco Cícero dos Santos Júnior, impetrante à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aparece como coator o Superior Tribunal de Justiça e a inúmeros amici curiae. Este habeas diz com a ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Ministro Fachin, eu passo a palavra a Vossa Excelência para relatório, alertando que há inúmeras sustentações orais, tanto pelo paciente, falará o doutor Fernando Rodolfo Mercê Mores, é assim? Quanto pelos amici curiae, que nós vamos dividir, estão divididos em 6 grupos, já com uma divisão do tempo, como fazemos. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, senhor presidente, agradeço Vossa Excelência e saúdo reiterando meus cumprimentos extensivos à eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, a senhora vice-procuradora-geral da República e senhoras e senhores advogados que acompanham esta sessão. Senhora presidente, 2 razões me levam a apresentar um relatório bastante em síntese. A primeira é que tomei a liberdade de fazer chegar ao gabinete de Vossa Excelência um relatório mais alongado, em que são minudentados não apenas os fatos, mas as teses. E aí vem a segunda razão dessa síntese, eis que teremos da tribuna uma exposição que certamente será muito proveitosa para este colegiado e por meio das quais as teses aqui serão expostas para que o tribunal preste a jurisdição neste habeas corpus 208 e 240. Mas, em síntese, relato que esta impetração se dá contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Lá restou vencido o relator, assentando-se que a convicção do relator não restou acompanhada pela 6ª turma daquele tribunal, e Sua Excelência, o relator, entendeu que no auto de prisão em flagrante havia uma nulidade, eis que a busca pessoal foi fundada em suspeita originada em elemento inidôneo e, portanto, a cor da pele não pode configurar
elemento concreto indiciário de desconfiança do agente de segurança pública. Esse entendimento restou vencido, majoritário entendimento diverso, e em face desta deliberação por maioria, veio a impetração, na qual pugnou-se liminarmente para conceder-se a ordem, a fim de que o paciente seja absolvido tanto em razão da atipicidade material da conduta, como em razão da inexistência de provas da materialidade do delito. A liminar foi indeferida, a Procuradoria da República veio aos autos e opinou pela denegação da ordem e reproduz o parecer. Diversas entidades vieram aos autos, as primeiras que compareceram aos autos foram a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Iniciativa Negra por uma Política sobre Drogas Justa, requereram habilitação com a Miticuri, que este relator deferiu, e alegaram a existência de racismo institucional e do perfilamento racial no Brasil, como reconhecida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, relatório recente de 2021. Tratam e expõem diversos casos, especialmente apreciados pela comissão, alertam a compreensão que trazem acerca da Lei 11.343 de 2006 sobre a ineficácia, segundo sustentam, para tutelar a saúde pública, juntam diversos e relevantes dados, dentre eles do Infopen e também do relatório World Prison Brief, de entidade que apresentou dados importantes da população carcerária brasileira, bem como dados apurados em 2021 pela Rede de Observatórios de Segurança em diversos estados do Brasil. Reforçam que a busca pessoal movida por perfil racial é ilícita, pela ausência de motivação legítima e consistente da perpetração de um crime apta a autorizar a adoção da medida extrema. E citam diversos fundamentos, a principiar na Constituição brasileira, inciso 56 do artigo 5º, bem como de diplomas internacionais vinculantes ao Brasil pela cláusula de abertura do parágrafo 2º desse mesmo artigo 5º da Constituição, e que aqui são mencionados, dentre eles a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ao final, clamam a esse tribunal para que assuma seu papel de controle de constitucionalidade da atuação sistemática das forças de segurança pública na política de drogas, cujo impacto é sentido especialmente pela população negra. Também vieram aos autos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Tomás Bastos e a Coalizão Negra por Direitos, representada pelo Instituto Referência Negra Peregum. Alertam sobre o perfilamento racial como estereótipo socioeconômico diuturnamente vivenciado pela população negra e mais pobre do Brasil. Juntam pesquisa realizada com policiais militares, o estudo de Gisela Aguiar Vanderlei, pesquisa também da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e também os estudos de Maria Gorete Marques de Jesus, além da referência ao pensamento na obra do juiz de direito Marcelo Semmer, que faz análise de dados empíricos sobre o papel do juiz no encarceramento massivo no Brasil. Citam dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, reproduzem minudantemente no relatório, bem como julgamentos, inclusive da Corte Europeia de Direitos Humanos, que estão explicitados nos autos, e faço a síntese de todos esses casos, especialmente destacam o caso mundialmente conhecido, que recentemente evidenciou uma ação policial que restou condenada por ter sido discriminatória nos Estados Unidos da América, resultando na obrigação de os policiais fornecerem dados diversos
e isto se dava e se deu em abordagem realizada. Aqui, no direito brasileiro, trazem à colação o julgamento do RHC 158.550, realizado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em abril do ano pretérito, no qual foi trancada a ação penal na linha do que, em sentido mais amplo, aqui se coloca em debate, lá relator, o eminente magistrado e ministro Rogério Schietti Cruz, e conclama esse tribunal a fazer exame similar neste RIT, declarando ilícita a busca pessoal fundamentada na raça da pessoa e, consequentemente, anulando o processo e sentença condenatória. Portanto, esta é a brevíssima síntese. Deferi a presença dos amici curiae que se habilitaram nos autos, recebi memoriais que aqui registro, da Conectas, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Plataforma Justa, Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas, Coalizão Negra por Direitos, Instituto de Referência Negra Peregum, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e da Educafro, também do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Deferi também o ingresso do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e das entidades que antes mencionei, inclusive da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e este é, resumidamente, o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Fachin. Concedo a palavra ao doutor Fernando Rodolfo, defensor público do Estado de São Paulo, que falará pelo paciente no prazo regimental de até 15 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministras que estão aqui presentes nesse recinto e virtualmente, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, recebam os cumprimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, senhores advogados, autoridades aqui presentes, defensores públicos e representantes da sociedade civil, recebam também os cumprimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também saúdo os servidores desse Supremo Tribunal Federal, sem os quais não se realizaria essa sessão. Inicialmente, a Defensoria Pública não poderia deixar de aderir, nessa data tão festiva, às homenagens aos 100 anos do falecimento de Rui Barbosa, jurista, diplomata, jornalista e ferrenho abolicionista, personagem ímpar da nossa história. E não se pode, por outro lado, também, já que nós estamos aqui diante de uma questão que envolve o nosso passado, a nossa história, de lembrar outros personagens negros que tanto colaboraram para a abolição da escravatura, como Luiz Gama, José do Patrocínio, os anonimizados e aqueles que foram mortos e exterminados naquele período. Nessa tribuna, a Defensoria Pública do Estado vem cumprir o seu mistério de ação afirmativa constitucional do Estado Democrático de Direito de prestar assistência jurídica aos hipossuficientes, vulneráveis, hipervulneráveis, à população marginalizada e à população historicamente marginalizada, promovendo a sua inclusão social e acesso à justiça e defesa dos direitos individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos. E aqui o caso que nos traz a essa tribuna, senhora presidente, senhores ministros, senhor relator, é que a persecução penal iniciada em desfavor de Francisco Cícero dos Santos Júnior se deu pelo fato de de ser um negro, ele estar de pé, no meio-fio, parado ao lado de um carro, no dia 30 de maio de 2020, às 11 horas da manhã, em plena luz do dia, na rua Santa Teresa, quadra 4, número 4, na cidade de Bauru. Atuação essa que seria bastante insuficiente para deflagrar uma busca sob fundada suspeita, o que é absolutamente inadmissível. E esse debate parte da constatação, no julgamento do habeas corpus 660-930, pelo então relator ministro Sebastião dos Reis Júnior, de vetores que passaram desapercebidos ao curso de toda a persecução penal, de que a abordagem deu-se por tratar de um indivíduo negro, parado, em pé, no meio-fio, encostado em um carro, às 11 horas da manhã, que seria uma situação que supostamente seria bastante suficiente para configurar uma entrega ou compra de drogas, quando nenhum dos policiais visualizaram esse comércio.
E que daquela pequena quantidade de droga apreendida com o senhor Francisco Cícero, 1,53 gramas, seria suficiente e bastante para a configuração da traficância. E aqui a questão em julgamento, Excelência, é a questão que nós temos que ter muito cuidado, que a prova no processo penal, especialmente no processo penal, onde nós temos a restrição à liberdade, é a prova que tem dimensão axiológica, dimensão de valores, inclusive na valoração do seu conteúdo. A prova tem dimensão constitucional, tem dimensão axiológica. Estamos diante de uma prova ilícita, de uma abordagem construída através de uma perversa lógica do racismo, e aqui diante do racismo estrutural, que replica uma histórica supressão e opressão de direitos da população negra, construção de cenários de exclusão e invisibilidade da população negra, criminalizando o corpo negro em ação estatal racista. Não se pode proceder no processo penal tratamento estigmatizado, inferiorizado de um grupo étnico-racial qualquer, transportando para dentro da persecução penal a prática de racismo que é repudiada pela Constituição da República, porque tal situação quebra a isonomia no devido processo legal, onde se aquilata a formação da culpa, para privar um grupo de sua liberdade e dos seus bens injustificadamente. O racismo é um fator desvalorativo da população negra. E isso é histórico na nossa nação. E o racismo estrutural, concebido sob essa prática cultural, histórica, de inferiorizar um determinado grupo em detrimento de outro, criando desequivalências, é uma coisa que a Constituição de 1988 proscreveu. E aqui esse plenário, por várias vezes, já se pronunciou pela proscrição de qualquer tipo de prática que denote esse desequilíbrio, principalmente pelo viés do racismo. E aqui nós temos a verificação de um racismo estrutural por um viés mais perverso ainda, que é o viés do perfilamento racial, que é aquele em que é um processo em que as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas em cor, raça, descendência, nacionalidade ou etnicidade, sem se atentar para evidências objetivas ou comportamento do indivíduo, comportamento anímico que denote a existência de alguma infração penal. E sujeitam as pessoas a batidas policiais, revistas minuciosas, verificações e reverificações de identidade, investigações, ou até mesmo para proferir um julgamento sobre o envolvimento do indivíduo em uma atividade criminosa. O que é um indivíduo negro parado num carro na rua Santa Teresa, quadra 4, número 4, em Bauru, às 11 horas da manhã? E aqui, nós temos que imaginar que isso se manifesta, esse perfilamento racial, na tomada das decisões discricionárias que o agente policial toma naquele momento da ação. E está preso à sua consciência esse desvalor do corpo negro. E nós não podemos aqui imaginar que esse caso de perfilamento racial venha a essa corte em um caso explícito. Nós não podemos cair na ingenuidade de que isso vai cair numa situação explícita, porque nós estamos diante de práticas sutis, mas aqui são práticas de desvalor, construídas historicamente em desfavor da população negra. Não foi a inocente a menção do policial, do paciente como negro, mas sim uma expressão inconsciente, mas arraigada no seu comportamento, latente, enraizada na entranha das atuações estatais, internalizado e verbalizado sobre um manto de uma suposta imunidade. Estou aqui praticando o primeiro ato da persecução penal. Não é assim. Na verdade, se trata de um comportamento automatizado que, aos nossos olhos, vem invisibilizado, mas difundido e praticado pelas autoridades públicas e, nesse caso, as forças policiais. Uma declaração de racismo numa atuação policial, Vossa Excelência sabem bem a dimensão do quanto isso reverberaria de ruim se fosse explícito. Por isso que ela se manifesta sutilmente, ela se manifesta insidiosamente, carregando a sua perversidade na sua intenção oculta. E digo, o paciente, senhor Francisco Cícero Júnior, ele não foi destacado da multidão.
Ele não foi retirado para que fosse individualizado pelas suas características físicas, de cor, olhos, cabelo, qualquer outra sua identidade, mas ele foi destacado pelo desvalor do corpo negro. Desvalor de validade de uma busca pessoal de um cidadão encostado em um carro. E aqui nós temos que fazer um breve apontamento, porque nós temos um histórico no Brasil de racismo, da colônia até os dias presentes atuais, de uma construção de uma política, da contenção de uma política de igualdade, de equidade. E isso se verifica com a opressão da população negra e com a sua exclusão, para não se falar em situações de extermínio e exclusão e eliminação. E nós temos, historicamente, e nós temos que ter vergonha de olhar para o passado e olhar com vergonha para que não se pratique no futuro a criminalização dos movimentos culturais negros, como foram as rodas de samba, como foram as rodas de capoeira, como foram as religiões de matriz africana, e da identificação do negro como um vagabundo ou em estado de vadiagem. Porque quando foi abolida a escravatura, e todos nós sabemos disso, foi colocado na rua milhares e milhares de negros sem um amparo estatal devido, que ficaram deambulando sem ter parada. Porque fomos desamparados. Desamparados completamente. E isso formou, infelizmente, uma consciência num futuro que foi no passado não tanto distante, de um falso caminho, de uma democracia racial, de um embranquecimento, uma vergonha. Mais uma vez, é olhar para o passado e ver a dívida histórica, mas essa dívida histórica entranhada em nossa cultura. E nós temos uma consequência da exclusão do corpo negro pela criminalização, quando a gente olha para dentro das prisões e vê o quantitativo desproporcional do corpo negro nesses locais. Desproporcionais. E todos nós sabemos que nós possuímos, sim, uma realidade que precisamos combater, de superlotação, e tem um enlatamento injustificado do corpo negro nas prisões. E hoje nós temos, infelizmente, uma ascendência que vem insidiosamente pelos cantos de vincular a população marginalizada, que mora à margem, e a população periférica, inclusive a população negra, com o tráfico de drogas. E aqui, digo da coragem do ministro Edson Fachin, na DPF das favelas, que prontamente enfrentou essa desmedida investida da atuação estatal contra a população marginalizada. E isso é sério. E merece uma pronta e investida resposta. Nós não somos imunes ao racismo estrutural e institucional, porque precisou um ministro, numa Corte Suprema, ex officio, notar, a partir de uma leitura crítica da persecução penal, que se tratava de um caso de racismo estrutural, de perfilamento racial. E essa leitura crítica, para que vê que aquela busca foi manifestamente injustificada. Assim, aqui nós pretendemos a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal pela ilicitude da prova, mas permeada pelo racismo. Mas, se eventualmente se considerar lícita a prova, o que não se pretende, nós temos que a capitulação e a vinculação do senhor Francisco Cícero Júnior por 5 flaconetes de 1,53 grama, a figura da traficância, nos remete àquela insidiosa conduta de vinculação da população negra e periférica à figura da traficância. Seja ela hedionda, seja ela privilegiada, mas a figura da traficância, nódoa, que também é indelével na vida da pessoa, porque a condenação criminal, ainda que passe os seus efeitos, ela fica marcada nos registros do Poder Judiciário. E isso vai em desencontro com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui precedentes recentes do ministro Gilmar, que diante de tão pouca droga, reconhece a insignificância. Sabemos que somos sabedores que essa posição não é unânime, mas, de outro lado, também houve ministros no passado que consideraram essa questão, como o ministro Jaci Falcão, como o ministro Barros Monteiro. Mas qual é o vetor principal para não se tratar o paciente como usuário, ou mesmo pela insignificância? Mas qual seria o vetor?
com 5 flaconetes para nós não enxergarmos um problema mais de saúde pública do que um problema de saúde criminal. É o racismo entranhado em nossas instituições. E se fosse um corpo branco, parado, na Rua Santa Teresa, às 11 horas da manhã, no dia 30 de maio, da quadra 4, número 4 em Bauru, certamente ele seria abordado? Com certeza não. Então, ainda aqui na valoração da prova, nós teríamos que operar a desclassificação da imputação, seja pelo reconhecimento de uma tipicidade da conduta, seja, Vossa Excelência, pela capitulação a figura do uso. Somos sabedores que tem a constitucionalidade do uso discutido aqui numa repercussão geral. Não é esse o palco do momento, mas nós temos também essa discussão que nós devemos enfrentar. Assim, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mais uma vez, trazendo à lembrança o discurso do ministro Edson Fachin sobre as homenagens do jurista Rui Barbosa, que classificava a escravidão como uma abominação, que hoje esse tribunal, promovendo não só justiça, mas uma justiça de equidade racial, proscreva essa abominação do racismo entranhado em nossas instituições, dando uma leitura na persecução penal, seja quanto à formação do silogismo numa sentença, seja na abordagem policial, dando interpretação conforme ao artigo 240 do Código de Processo Penal, à luz do artigo 4º, inciso 8º da Constituição Federal e dos tratados internacionais para a eliminação de toda forma de racismo que a nossa República aderiu. São os termos que aguarda o deferimento. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Fernando Rodolfo, defensor público do Estado de São Paulo, e agora ouviremos os advogados dos Amici Curia. São 6 grupos que vão dividir o tempo de 30 minutos, cada grupo com 5 minutos para sustentação e conforme combinarem, né? Em primeiro lugar, pelo Amicus Curiae Conectas Direitos Humanos, Dr. Gabriel de Carvalho Sampaio. Boa tarde, senhora ministra presidenta dessa sessão, ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento a todas as autoridades presentes e público que nos acompanha, de forma mais sucinta, porque o tempo aqui é curto, tão curto que não podemos aqui descrever o tamanho do impacto desta causa quando tratamos do racismo estrutural no Brasil. Nesse tempo curto, senhora ministra presidente, queremos destacar aqui o quanto o perfilamento racial deste paciente representa para a história do nosso país, para a história do racismo institucional. Uma história que cada corpo negro que ocupar essa tribuna é parte. Os papéis sociais definidos pelo Estado daquele corpo negro são os papéis sociais que cada um de nós, pessoas negras, somos submetidos no nosso dia a dia. Cada um de nós aqui tem uma história em que a sociedade em que vivemos, em que esse Estado democrático de direito nos legou o papel da subalternidade. Pior do que isso, senhores ministros, senhoras ministras, o papel da violência institucional. Em que país civilizado do mundo nós aceitaríamos que 80% das mortes praticadas pelo Estado ocorressem contra pessoas negras? Em que país civilizado do mundo uma pessoa acusada de portar 1,53 gramas, 1,53 gramas de uma substância entorpecente sofreria essa violência institucional? Passaria por tamanho constrangimento de um Estado dito democrático de direito, senhores ministros, chegando a ser condenado a uma pena de mais de 7 anos de prisão, tendo sido abordado por sua cor de pele. Desde o primeiro momento, isto aparece no processo, na persecução penal. É a primeira frase dos agentes policiais,
que foi sendo legitimada por todo o sistema de justiça criminal. No tempo que me resta, preciso deixar essa mensagem. O perfilamento racial já tem sido condenado em diversas cortes internacionais, no sistema interamericano de direitos humanos. Essa corte pode exercer um papel de vanguarda, de parâmetro para todo o sistema de justiça criminal, exigindo do Estado mais, exigindo do Estado que apresente elementos seguros para iniciar qualquer constrangimento criminal. Que os nossos corpos negros importem para o sistema de justiça criminal, que possamos ocupar essa tribuna, mas também todos os espaços que uma real democracia deve reservar a quem constrói o Estado democrático de direito. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gabriel de Carvalho Sampaio. Ouviremos agora o doutor Rodrigo Mesquita, pelo Amicus Curiae, Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Excelentíssima senhora ministra-presidente, subscrevo as saudações já colocadas da tribuna, passo desde logo as razões da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. No dia em que esta corte homenageia Rui Barbosa, invoco também Luiz Gama e Esperança Garcia para que neste habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal reafirme sua vocação democrática e, mais uma vez, diga que o Estado brasileiro não pode discriminar qualquer cidadão ou cidadã em razão da cor de sua pele. O caso é emblemático. Um homem negro, abordado por ser negro, e justamente por isso, ilegal a abordagem, como já muito bem colocado da tribuna, e a ilegalidade justificada pelos agentes de segurança pública em razão de ele portar ínfima quantidade de substância psicoativa. É necessário que se reconheça. É por meio da trágica e abjeta política de drogas que a escravidão ainda ecoa. Nesse sentido, superá-la é essencial para promover igualdade material entre todas e todos. Concluo, senhora ministra, senhores ministros, senhoras ministras, melhor dizendo que a democracia é, sim, vítima das notícias falsas. A democracia é, sim, vítima do discurso de ódio. Mas a democracia é, sobretudo, vítima do racismo. E assim é porque a democracia também é vítima da guerra às drogas. Com essas razões, a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas se coloca pela concessão da ordem em razão da ilegalidade na coleta da prova em razão do perfilamento racial do paciente. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo Mesquita. Segundo grupo, nós temos o Amicus Curiae, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Márcio Tomás Bastos. Falará a doutora Priscila Pamela Cesário dos Santos. Excelentíssima presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo relator, ministro Edson Fachin, eu estendo aqui meus cumprimentos a todos os demais ministros e à ministra Carmen Lúcia, à vice-procuradora-geral da República e a todos os presentes. Como o tempo é curto, também não vou aqui fazer maiores homenagens e cumprimentos. Eu falo aqui em nome do IDDD, instituição a qual eu pertenço há 20 anos e que me ensinou um pouquinho do que eu sei sobre o sistema de justiça criminal. E eu falo aqui num misto de alegria e de tristeza. Eu falo num misto de alegria, porque por poder honrar essa instituição que foi uma escola, e um misto de tristeza, porque sempre que essa bancada é ocupada por diversos corpos negros, é porque a questão racial está em pauta. É muito difícil que só a nossa tecnicidade possa estar aqui
e se mostrar o quanto somos profissionais aptos para tratar de todas as outras causas que não tenham o racismo no cerne. E esse caso, Excelências, não é um caso que trata de posse de droga para consumo, não é o caso que trata de tráfico de drogas e não é um caso que trata de princípio da insignificância, é um caso que trata de racismo. E é exatamente sobre essa perspectiva que o IDDD pede que Vossas Excelências examinem esse processo. É exatamente sobre essa perspectiva que coloca a maior parte da população negra, em detrimento da população branca, nos cárceres ou nos cemitérios. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual o IDDD teve uma incidência, teve a oportunidade de se debruçar sobre o caso, um caso muito paradigmático, muito similar, em que houve também ali uma abordagem a partir de estereótipos e que considerou o processo inteiro nulo, justamente porque a abordagem policial inicial ela não se legitimaria, ela não se justificaria. Tal qual esse caso. Nesse caso, é patente que a fundada suspeita se deu única e exclusivamente pela cor da pele do paciente. Os policiais foram claros a todo tempo em dizer que a suspeita se deu porque era um homem preto parado ao lado de um veículo. Eu aqui pleiteio a Vossas Excelências que coloquem essa questão no centro do debate, que olhem para isso, que, assim como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, também tragam para o Brasil uma nova perspectiva de sistema de justiça criminal, no qual nós vamos, de fato, ter um judiciário democrático, que não vai mais ser a cor da pele que vai determinar quem é ou quem não é suspeito. Nós precisamos aqui, Excelências, criar um momento inicial para a criação de protocolos objetivos para determinar o que seja ou não fundada a suspeita. Porque essa subjetividade que tem dentro do subconsciente coletivo racismo estrutural vai continuar propagando, cada dia que passa, a morte, ou a morte em vida, levando para os cárceres, ou a morte levando para os cemitérios, corpos negros. Obrigada. Agradeço a doutora Priscila Cesário dos Santos e passo a palavra à doutora Ágata Regina Abreu de Miranda, que falará pelo Amicus Curiae, Colisão Negra por Direitos, ou melhor, Amici Curiae, Colisão Negra por Direitos e Instituto Referência Negra Peregum. Boa tarde, cumprimentos a todos na figura da presidenta Rosa Weber. E inicio a minha explanação apresentando um trecho do item 72 da Declaração de Durban. Insta os Estados a desenharem, implementarem e cumprirem medidas efetivas para eliminar o fenômeno popularmente conhecido como perfil racial. Excelências, em período de retomada democrática, o movimento negro brasileiro continua no fronte da construção de uma sociedade justa em defesa da garantia e proteção da honra, dignidade e igualdade. Exemplos disso são as ADPFs 635 e 973, que tramitam nessa corte e versam sobre o estado inconstitucional de coisas operante em prejuízo da população negra. Aqui estão presentes neste plenário, estão presentes atuando em defesa do direito de se locomover livre de qualquer constrangimento, homens negros com a cara do enquadro. E arrisco afirmar que, se não presentes aqui, talvez estivessem, neste momento, sendo abordados arbitrariamente pela polícia ou sofrendo qualquer outra violação de direito que o racismo nos faz experienciar cotidianamente. Aqui estão pessoas negras em defesa dos direitos humanos e constitucionais, pleiteando essa Suprema Corte a prática coerente dos princípios que fundam a nossa ordem constitucional. Nos deixem viver em paz. Neste habeas corpus, tratamos sobre o perfilamento racial e os dados evidenciam que a polícia vigia com mais rigor a população negra. Dados da pesquisa Segurança da População Negra da FGV evidenciam que a origem das abordagens policiais revela que a origem das abordagens policiais revela a fragilidade probatória e o viés racial em que os flagrantes por tráfico de drogas estão ancorados. E ainda que o perfilamento racial não é resultado apenas da dinâmica rotineira da polícia, mas também é produto das construções judiciais
do que é permitido e tolerado em termos de atuação policial. O perfilamento racial institucionalizado por forças policiais é um padrão totalmente contrário ao direito. Portanto, diante da grave disfunção do funcionamento da lei, a atuação do judiciário é imprescindível para frear os abusos que caracterizam a atividade policial nas ruas e nos centros das periferias brasileiras, sobretudo contra a juventude negra. É urgente que as instituições constitucionais reconheçam que, enquanto houver racismo, não haverá democracia, e se responsabilizem por assegurar a atuação policial nos estritos marcos legais em defesa do Estado democrático de direito. Muito obrigada. Agradeço a doutora Ágata Regina Abreu de Miranda e passo a palavra ao doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que falará pelo Amicus Curiae Educafro Brasil. Presidente, boa tarde para esse excelentíssimo plenário. Cumprimento todas as pessoas aqui de forma geral, porque o tempo urge. Excelências, eu subo nesse púlpito dessa vez não apenas com medo, porque um caso dessa envergadura me dá medo, me dá muito medo por tudo que eu vou falar aqui, mas eu subo com raiva, eu subo profundamente indignado, porque nós, negros, somos vítimas do perfilamento racial a cada minuto que passa. Como muito bem dito pelo Dr. Gabriel, nós passamos por uma situação constante de ser colocados em caixas sociais a qual nós não pertencemos. Ontem mesmo, na porta de um evento, na posse do presidente do IBAMA, eu, estando no meu munus profissional, novamente fui confundido com a profissão que eu não exerço, que certamente não teria acontecido se qualquer uma das pessoas que estivessem no carro comigo estivessem dirigindo aquele carro específico. Aconteceu, acontecerá, e nós vamos seguir lutando para que isso pare de acontecer, porque nós, negros, nós temos várias barreiras para quebrar antes de tudo. A primeira é do constrangimento. É de olharem para nós e acharmos que nós não damos conta, nós não conseguimos. O que me deixa chocado nesse caso é que durante toda a instrução probatória, nós vemos uma pessoa que diz perante o juiz que é usuária, que não tem registro algum de tráfico anteriormente. Em nenhum momento foi especulada a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas a esta pessoa. Em nenhum momento. Então, há todo um sistema judicial formado que permite que seja aplicado um rigor excessivo àqueles que não fazem parte do sistema protetivo. Nós falamos de uma forma muito bonita da democracia e de como nós precisamos defendê-la. O problema é que uma parte muito relevante da população sequer foi convidada para a sala onde a festa acontece. Uma parte muito relevante da população segue excluída dessa sala, estando ou na antessala ou, no máximo, servindo os drinks. Isso quando não são alvo da aplicação da lei de forma direta, dura lex, sed lex. O ponto que está sendo discutido aqui passa pelo racismo, porque o racismo faz com que o sistema de justiça olhe para pessoas negras de forma diferente de como olha para pessoas brancas. Os números comprovam, ministro Mendonça, é só nós olharmos o índice de encarceramento de pessoas negras em relação a pessoas brancas. Nós temos um conceito na criminologia chamado de cifra oculta, no qual nós temos um conceito de crime que se materializa a partir da aplicação da lei e um outro que nós não conseguimos ver. E eu posso afirmar com bastante certeza que nos bairros nobres, em todo o Brasil, há um índice muito grande de tráfico e porte de droga em quantidade muito maior do que essa que levou esse cidadão, ora paciente, a receber a pena de 7 anos de prisão. Excelências, isso levou essa pessoa a 7 anos de prisão. Isso aqui tem 1,6 gramas, é mais do que o que foi identificado ali. Então, quando nós falamos disso, nós não estamos falando apenas do paciente, mas de um sistema de justiça que legitima uma atuação quase automática, que leva pessoas pretas e pobres ao encarceramento, quando muitas vezes a atuação do Estado, na forma da própria lei, poderia dar esperança de dias melhores para essa pessoa. Então, nós precisamos parar de substituir as políticas públicas necessárias para que se acabe com a pobreza e com o crime no nosso país por direito penal, porque nós estamos vendo que não está dando certo. Ou, caso o fim do direito penal seja realmente, latentemente, exterminar uma parte da população, aí sim tem dado muito certo. Sendo esse o fim, é só continuar que em pouco tempo
a coisa estará resolvida para este lado. E nós não queremos isso. Excelências, democracia se faz com diversidade. Democracia se faz com todas as pessoas que representam um dado povo sendo efetivamente representadas. Infelizmente, esta matéria não se resolve apenas com uma mudança de lei, mas é preciso uma mudança de cultura judiciária. Além do procedimento em si, é preciso que nós paremos de ignorar o fato de que o racismo estrutural nos contamina e nos leva a tomar decisões baseado nisso. Os nossos olhos, muitas vezes, nos enganam. As aparências nos levam a pensar que as pessoas não são o que elas são ou que elas são algo que elas, de fato, nunca seriam. Desta forma, excelências, para encerrar o tempo tão restrito, a Educafro Brasil se posiciona não apenas pela concessão da ordem, mas também para que esse caso tão transcendental represente o início do fim do desafio das instâncias jurisprudenciais a esta autoridade desta Corte, que há muito tempo vem se portando como guardiã do progressismo e da devida aplicação da lei, que é muito mais facilmente flexibilizada e acaba por vulnerar a presunção de inocência de tantas pessoas pretas e pobres em todo o Brasil. Muito obrigado, excelências. Agradeço ao doutor Nauê Bernardo e concedo a palavra também por 5 minutos à doutora Silvia Virgínia Silva de Souza, pelos Amiticuri, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, IDAFRO. Excelentíssima senhora presidente deste tribunal, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, vice-procuradora, eminente vice-procuradora da República, senhoras e senhores presentes nesse plenário hoje, boa tarde. A abordagem policial racista contra pessoas negras é fato notório. Até as pedras sabem que as polícias abordam pessoas negras, alegando fundada suspeita por situações que não lhes fazem abordar pessoas brancas. O escrutínio vexatório da busca pessoal, ao qual nós, negros e negras, somos submetidos e cujos critérios são intangíveis, não demonstrados, e muitas vezes, na maioria das vezes, que é o caso, enviesado pelo racismo institucional, viola os direitos humanos e extrapola a excepcionalidade prevista no caput do artigo 244 do CPP. O mesmo também se diga em relação às pessoas travestis e LGBTI+, que, em geral, são vistas como criminosas apenas por sua condição. Travestis geralmente são vinculados à criminalidade por serem travestis. O mesmo ocorre conosco, pessoas negras vítimas do racismo institucional e de um racismo histórico baseado nas teorias da raça do racismo científico. Pessoas que não se enquadram nos estereótipos de gênero atribuídos pela sociedade também sofrem abordagens discriminatórias. E eu trago um caso concreto de Luana Barbosa, uma mulher negra, lésbica, que não expressava atributos do gênero feminino e foi abordada por policiais na sua cidade, espancada até a morte, porque ousou questionar a motivação dessa abordagem. A Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou um caso semelhante ao caso de Luana Barbosa, o caso Azul Royas versus Peru, julgado em 2020, constatou violações dos direitos humanos, porque Azul Royas, que era uma mulher trans, sofreu abordagem discriminatória, supostamente para sua identificação, e essa abordagem incluiu violência física, moral e psicológica, ao qual a Corte caracterizou como tortura e violação sexual. Luana Barbosa, o caso de Luana Barbosa, segundo o entendimento já afirmado por essa Corte em 2019, se enquadra numa dupla forma de racismo, já que essa Corte já reconheceu a homotransfobia como uma forma de racismo também. E é por essa concretude da experiência da vida das pessoas negras,
de nós que sabemos o frio que atravessa a espinha quando num lugar ermo, distante, encontramos com uma guarnição policial, sem ter ninguém por perto olhando, sem saber o que vai acontecer. É por essa concretude que o IDAFRO e o GAVDES vêm a essa tribuna afirmar que é preciso fazer valer a interpretação conforme a Constituição e pedimos que, a partir do entendimento firmado no RHC 158.580 do STJ, o artigo 244 do Código Penal seja interpretada com a exigência de que a abordagem policial baseada na fundada suspeita contenha elementos sólidos, concretos e objetivos, a partir de um juízo de probabilidade, descrito de forma precisa em termo a posteriori, justificada por indícios das circunstâncias do caso concreto, e possível de responsabilizar, para que seja possível de responsabilizar o agente que não cumprir essas determinações. Por fim, presidente Rosa Weber, eminente ministro Fachin, relator deste caso, eu concluo invocando a sabedoria ancestral de Clementina de Jesus e de Martinho da Vila, que em 1979 escreveu a música, compôs a música Assim Não, Zambi. Ô Zambi, vê se manda parar aquelas blitz lá no morro. Aquela lei de invasão de domicílio no morro não vale nada. Eu não quero essa vida não, Zambi. Essa letra, eminente ministro Fachin, demarca a desesperança do povo preto em relação às instituições do sistema de justiça. Mas hoje, esse mesmo povo preto sobe aqui nessa tribuna para dizer que essa corte, senhoras e senhores ministros, tem a oportunidade histórica de fazer prevalecer na atuação das polícias a presunção constitucional da inocência e não a presunção da culpa se o inspecionado for negro ou LGBTI+. Esses são os nossos argumentos. Agradeço a atenção dispensada. Muito obrigada. Agradeço a doutora Silvia Virgínia. Concedo a palavra agora aos Amiticuri, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, e ao Amicus Curiae Justa. Falará primeiro a doutora Débora Duprá. Muito boa tarde, ministra Rosa Weber. Endereço as minhas homenagens a todas as demais pessoas aqui presentes. O IBCCRIM quer apenas lembrar, trazer à memória desse Supremo, os importantes julgados de enfrentamento ao racismo, começando pelo caso Evangler, no início da década lá dos anos 2000, quando o ministro Maurício Correia lembrou que o combate ao racismo é um imperativo da própria democracia e seu ethos da igualdade, e que, na ponderação entre racismo e liberdade de expressão, não haveria dúvidas, porque o racismo é um crime que não permite esquecimento, ele é imprescritível, é um crime que não permite fiança, e ele, portanto, não permite que se perdoe. Esse Supremo julgou as cotas raciais para ingresso das universidades e depois ampliou essa política para os concursos públicos, de certa maneira, corrigindo os erros então verificados, que eram as fraudes. Então, criando, por meio de jurisprudência, as comissões de heteroidentificação. Julgou a constitucionalidade dos decretos de quilombola, julgou constitucional as práticas de abate religioso nas religiões de matriz africana. Recentemente, a DPF das favelas também analisando esse perfil das forças de segurança pública. E mais, o ato talvez mais corajoso, digamos assim, foi transformar, criar um tipo penal para a discriminação contra a população trans e a população homoafetiva. Então, se aguarda, o IBCCRIM aguarda que também nesse caso de perfilamento racial, o Supremo seja mais um elemento de contribuição para o enfrentamento ao racismo. Muito obrigada. Agradeço a doutora Débora e passo a palavra ao doutor Cristiano Marona.
Excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimos ministros e ministra, esse caso suscita uma série de possibilidades de abordagem, né? Eu vou fazer referência apenas a 2 aspectos. O primeiro deles diz respeito à política de drogas brasileira e a expectativa que a cidadania brasileira tem de que esta Suprema Corte retome o julgamento do recurso extraordinário 635-659, interrompido em novembro de 2015, que trata justamente da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Temos aqui uma pessoa condenada por tráfico de drogas por posse de 1,5 gramas. Né? Além disso, hoje o Supremo tem uma chance histórica de reconhecer a existência do racismo estrutural no sistema de justiça e de estabelecer critérios para que essa sistemática violação de direitos produzida por uma política do enquadro, validada judicialmente ao longo do tempo, seja reparada a partir de uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 240, parágrafo 2º, 241 caput, incisos 1 e 2, e 244, todos do Código de Processo Penal. O problema do racismo sistêmico exige a formulação de respostas sistêmicas e planos de ação abrangentes. Há que se fixar diretrizes para definir a fundada suspeita. A minha colega, a doutora Silvia Souza, fez referência aos parâmetros utilizados no RHC 158.580 do STJ, relatado pelo ministro Rogério Schietti, que propõe um estándar probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, baseado em juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada por indícios e circunstâncias do caso concreto. Como dito neste RHC, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe de policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. É preciso reconhecer a natureza jurídica da busca pessoal como uma medida processual probatória, e não como uma política pública de policiamento ostensivo. Aliás, recordando aqui o saudoso professor Antônio Magalhães Gomes Filho, ele diz expressamente: a revista generalizada e aleatória constitui abuso de poder. E um aspecto importante do RHC 158580, que me parece importante lembrar, é o uso das câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais. Esta Suprema Corte, em consonância com o decidido pelo STJ, tem reiterado esse posicionamento no sentido da importância da instalação de equipamentos de gravação de áudio, de vídeo, nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, como ficou reconhecido nos embargos de declaração de medida cautelar na DPF 635. Né? Para finalizar, racismo institucional, segundo o Jurema Werneck, é o modo de subordinar o direito à democracia às necessidades do racismo. Cumpre ao Judiciário a tarefa de garantir direitos e de combater o racismo em nome da democracia. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cristiano Maruana. Concedo a palavra à doutora Lívia Cáceres, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, que falará por videoconferência. Até 5 minutos, doutora. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Edson Fachin, 2 perguntas fundamentais estão colocadas na presente ação de habeas corpus. Indaga-se ao Supremo se a cor da pele pode ser utilizada pelos agentes estatais como elemento fático apto a preencher a categoria processual da fundada suspeita. Como consequência, indaga-se também a esta Corte se são compatíveis com os vigentes parâmetros constitucionais e convencionais as práticas objetivas de abordagem policial sofridas pela população negra brasileira, abstraindo-se qualquer elemento de intencionalidade racista dos agentes estatais. Em primeiro plano, gostaríamos de apresentar aos eminentes julgadores
o levantamento conduzido por nossa diretoria de pesquisas, que buscou verificar a forma como ocorre a abordagem policial em ações penais e em que se imputavam delitos do Estatuto do Desarmamento. A análise teve por objeto 180 casos individuais, que chegaram até nós entre os anos de 2015 e 2017. Nos 180 casos, a revista pessoal foi, de fato, a forma mais frequente de encontro do objeto do delito, a arma ou munição, nesse caso. Mais do que isso, a análise do discurso dos policiais nos registros de ocorrência revelou que, em pelo menos 72 casos, quase a metade, a realização de abordagens baseadas unicamente na avaliação do policial sobre a atitude suspeita foi o que embasou toda a condução da ação penal e até a condenação, excluído qualquer outro elemento objetivo que poderia ter justificado a aproximação. Os achados da pesquisa, senhor ministro relator, não deixam dúvidas do enorme poder discricionário derivado da vagueza do conceito jurídico de atitude suspeita e da ausência de balizas normativas orientadoras da atuação policial. Esse vazio normativo e procedimental acaba sendo preenchido com elementos da corporalidade das pessoas abordadas, além de hábitos e outros signos culturais que muitas vezes confundem-se com o estilo de vida de determinados grupos sociais, em especial a população negra. Na análise global dos casos, 75% diziam respeito a réus negros. Temos, assim, eminentes julgadores, um vazio normativo e uma prática judicial chanceladora que acaba perpetuando uma reprodução cotidiana de iniquidades raciais pela atuação das polícias. Chego finalmente às teses sustentadas pela Defensoria Pública. A primeira delas, a de que existe um cenário de racismo institucional e de discriminação racial indireta da população negra pelo modo com que os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal são aplicados pelas instâncias do sistema de justiça. Há uma porque as revistas pessoais arbitrárias baseadas em perfilamento racial constituem ação repressiva fundamentada em discriminação racial indireta. E há duas porque a ausência de padronização de procedimentos impacta de maneira desproporcional a população negra brasileira. Assim, sustentamos a necessidade de que essa Corte dê interpretação aos dispositivos do Código de Processo Penal, compatível com a Constituição Cidadã, para proscrever o preenchimento dos requisitos legais para a revista pessoal com a cor da pele, ou mesmo com hábitos, sinais culturais, locais de moradia e outros elementos típicos do estilo de vida das pessoas negras brasileiras. Tudo à luz do artigo 3º, inciso 4 e 5º, caput e incisos 10 e 54 da Constituição da República, assim como dos artigos 1, 3 e 4 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Neste centenário de morte de Rui Barbosa, trazemos das sombras a palavra do maior jurista que a história do Brasil já conheceu, Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E valendo-me dos ensinamentos deste ancestral, rememoro nesta oportunidade algumas palavras do nosso maior abolicionista, que testemunhou no semear do que seria a República Brasileira a construção de um discurso criminológico que atrelou à figura do homem negro o conceito jurídico de suspeito. Com essa manobra, as instituições policiais, médico-legais e judiciais se encarregaram do etiquetamento sistemático de negros e negras como criminosos natos. Conclamamos essa excelsa corte a romper com o vigilantismo policial da população negra, a frear o terrorismo policial e judiciário que segue moldando nosso sistema de justiça criminal e a reconstruir o processo penal para que a liberdade de pessoas negras, gozada de forma plena, deixe de representar uma ameaça ao Estado e à sociedade e seja um objetivo a ser perseguido por cada instituição, cada agente público em todos os campos da vida social. Muito obrigada, doutora Lívia Cáceres. Temos agora a sustentação oral pela Procuradoria-Geral da República. Falará a doutora Lindora Maria Araújo. Já cumprimentei a todos, então passo direto à minha fala. Esse habeas corpus foi impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Francisco Cícero dos Santos Júnior contra um ato do Superior Tribunal de Justiça, onde, por maioria, não foi concedida o pedido para o Francisco, vencido apenas um ministro, e onde também não foi dado porque entendeu-se que era tráfico de entorpecente. Nesse caso, discute-se apenas, e não foi nada entendido lá no STJ, que haveria crime de racismo ou, por algum momento, alguém teria nulidade das provas colhidas durante a abordagem, ou possibilidade do princípio de insignificância do crime de tráfico de drogas, em razão da pequena quantidade. Isto porque já fica-se definido quem trabalhou na primeira instância, como o ministro Fux e o ministro Alexandre de Moraes e eu, sabemos perfeitamente que nenhum traficante anda com 1 quilo de cocaína, porque o traficante anda com pequenas doses, porque ele leva as doses pequenas para a venda. Ninguém anda com 1 quilo, anda com a dose que vai vender e entregar. O grande traficante, evidentemente, ou ele tem a grande carga, né, que será ela que será de um lado ao outro, e nós que oferecemos as denúncias e os juízes que julgaram sabem muito bem que pequenas doses é que são levadas, e não grandes. Ninguém carrega doses enormes de cocaína para lugar nenhum, porque nem tem como. Então, resultaria a tese sustentada pelo impetrante, que seria a atipicidade da conduta do paciente, ou seja, pequena quantidade de cocaína. E aí nós falamos que as Nações Unidas realizaram uma série de debates sobre o impacto do perfilamento racial do acesso à justiça no Brasil, problemas de políticas públicas e de sociologia também, que não é o nosso caso. Nós não aqui, nem Vossas Excelências, estão a julgar, nesse momento, um problema social, infelizmente. O racismo é uma coisa, como nós ouvimos, que existe. Não temos como não dizer que não existe, ela existe. Existe assim como nós sofremos em outros países, como o ministro citou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nós sofremos também racismo, todos nós. Chegamos em outros países. Portugal, sofremos racismo também, em todos os lugares. Não é um privilégio aqui no Brasil, existe em outros lugares. Mas não podemos esquecer que a droga é droga, que existe em todos e ela é prejudicial em qualquer lugar. Não é porque a pessoa é de cor preta ou é de cor branca que ela deverá ser isenta por isso, porque isso existe. Ela não teve outro trabalho, não sei, mas ela existe. Esse problema a gente não pode esquecer que existe. Estava com droga e vendia a droga. E ela não foi parada porque estava do lado de um carro e era preta. Era um local que a polícia fazia e já sabia que era um local, e era um local de venda de droga. Não foi assim, eu passei por um negro e aí eu parei aquele negro. Não, ele estava num ponto de droga. São Paulo é um local, como Rio de Janeiro e como Brasília, e como Porto Alegre, todos os locais são conhecidos, até que mudam de local, porque a polícia fica lá, quando tem policiamento. Quando não tem, evidente, qualquer local é local. Bom, nesse referido, eu fico virando, porque eu particularmente, acho uma das piores coisas que existem, é venda de droga, porque depois que a pessoa está viciada, ela vira um traficante, ela não tem outra saída. A única maneira dela sobreviver é sendo um vendedor de droga. Ela passou a ser um viciado, ela passa a ser um futuro vendedor de droga. E aí nós temos uma população de drogados e uma população que não servirá para o trabalho, para o futuro, para nada. E não é porque ela é da cor negra ou da cor branca, da cor preta ou da cor branca. No referido encontro, a ONU Direitos Humanos lançou a publicação Prevenindo e Combatendo o Perfilamento Racial de Pessoas Afrodescendentes, Boas Práticas e Desafios, que inovou definir perfilamento racial como o processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnia,
cidade, ao invés de evidências objetivas ou do comportamento de um indivíduo, para sujeitar pessoas e batidas policiais, revistas minuciosas, verificações e reverificações de identidades e investigações, ou para proferir um julgamento sobre o envolvimento de um indivíduo em uma atividade criminosa. A criação de perfis raciais é incompatível com a proteção dos direitos humanos e, muitas vezes, é identificada na prática de instituições policiais, manifestando-se no contexto, buscas pessoais desnecessárias, revistas pessoais, buscas domiciliares. Mas não é o caso. Esse caso, as pessoas estavam já no local onde acontece o tráfico de drogas. E tinha uma pessoa num carro esperando exatamente a compra e venda de drogas. A prática de perfilamento racial, sem dúvida, viola uma série de princípios e direitos fundamentais, como a dignidade humana, a igualdade, a não discriminação e afasta-se da própria ideia de Estado de Direito, no qual as determinações legais devem ser baseadas nas condutas do indivíduo e não nas suas características étnicas, raciais ou socioeconômicas. Além disso, trata-se de ferramenta de policiamento ineficaz que aumenta as tensões entre a polícia e as comunidades, que são alvo dessa prática. O perfilamento difere da utilização legítima de descrições sobre raça, cor, origem, etnia ou nacionalidade, empregadas para individualizar suspeitos de crimes específicos, quando fornecidos, por exemplo, em relatos de testemunhas, pois, em tais casos, não há criação de um estereótipo, ou generalizações de determinados tipos de pessoas que praticaram tais crimes. No caso concreto, não há qualquer evidência. Os depoimentos foram claros. Eles, quando perguntam qual o tipo físico, eles falam uma pessoa de cor negra. Então, há uma mudança, não porque era uma pessoa de cor negra, mas porque especifica o tipo físico da pessoa. E aí ela poderia ter dito, era um sujeito branco, uma pessoa asiática. Mas não, ela fala que era uma pessoa de cor negra. Por isso que diz. Então, ele fala, ao passar pela Rua Santa Teresa, quadra 4, avistou um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, que é um local de tráfico de drogas. Estava em pé, junto ao meio-fio da via pública, e um veículo estava parado junto, como se estivesse vendendo, comprando algo. Que o indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, mudou o semblante, saiu andando, jogou algo no chão, que o veículo que estava parado teve marcha iniciada e o motorista saiu do local, podendo afirmar que era de cor clara, o veículo, uma vez que fixou sua atenção no indivíduo e até porque aquele local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. E ainda nesta data, durante a madrugada e ainda pela manhã, houve a prisão de vários indivíduos traficando drogas naquele local, e que acabou revistando o indivíduo e reconheceu por estar sempre naquela localidade, sabendo que é um participante de crimes de tráfico naquele local. Em revista pessoal, acabou localizando 5 pinos de cocaína, que estavam no bolso da calça do moletom, sendo que em outro bolso da vestimenta tinha R$80, que pôde observar que no chão próximo haviam vários pinos idênticos, encontrados, como eles tinham há pouco jogado no chão, encontrados com o indivíduo. Só que, com a queda no chão, os mesmos acabaram se abrindo e vazando seu conteúdo, impossibilitando, assim, o recolhimento do conteúdo, por ser um pó muito fino, em quantidade que é impossível a arrecadação. Isso foi o depoimento do condutor Fábio Luiz dos Santos. Então, esses elementos dados pelo condutor, pelo outro e sendo local, não tem nada a ver com crime de racismo. Não foi parado porque era uma pessoa de cor negra ou de cor preta, não foi. Não há um crime de racismo. Foi isso que o STJ julgou. Foram ministros do STJ que analisaram, que fizeram o julgamento e que hoje nós estamos julgando. Nós não estamos julgando o crime de racismo, sob hipótese alguma aqui. Estamos vendo se esse indivíduo foi preso e condenado, e o STJ já julgou, sendo que um ministro apenas entendeu que havia racismo, porque foi um preto que foi preso e condenado. Não. Foi uma turma que examinou, o senhor já foi ministro do STJ, foi muito bem examinado, e 4 ministros entenderam, não houve racismo, foi uma pessoa que foi presa em flagrante, com pinos de cocaína,
num ponto de venda de droga. Então, não há aqui como tentar, a partir daí, ver um crime de racismo, um crime social, que não há. É outra motivação. Estamos julgando uma pessoa que cometeu um crime. Não há como estender isso para um problema sociológico ou um crime de racismo. É muito diferente a situação. Estendendo isso para qualquer, quase que um salvo-conduto para crimes e significância, também não há possibilidade. Eu fico aqui e vou, inclusive, tem muito mais coisa para falar, e vou deixar de falar, porque é uma questão que já foi julgada pelo tribunal, pelo STJ, já foi analisado tudo, e hoje o julgamento é em razão desse julgamento STJ, onde foram analisadas e foi descartado totalmente qualquer crime de racismo. Só um ministro que achou, depois de toda a análise, que poderia ser racismo, porque no Brasil só se julga preto e pobre, o que essa corte aqui acabou com esse tipo de conceito, porque aqui se julga, e a gente pode dizer que todos os, digamos, os julgamentos aqui de ações originárias não são nem pretos nem pobres. Todas as ações originárias aqui são de pessoas brancas e de um poder aquisitivo bem alto. Então, não podemos dizer que as ações penais dessa corte originárias, pelo menos eu posso garantir, e vocês também podem garantir, não são nesse estereótipo que tem do conceito brasileiro. Então, eu vou reforçar e vou pedir a manutenção da decisão do STJ, porque foi muito analisado e não há crime de racismo nessa situação. Foi um crime específico de tráfico de entorpecente e a condenação foi justa e é o mínimo penal, do tipo penal apresentado. Então, eu peço que reflitam nessa situação, porque nós não podemos mudar e entender que há um racismo no Brasil, que eu não vou discutir aqui, porque não está na ordem da situação, não podemos transformar o crime de tráfico de drogas em racismo, porque seria mudar nós teríamos que amanhã absolver, fazer um habeas corpus coletivo para todos os presos por tráfico, a partir da decisão em razão de entender que tudo foi racismo. Então, é isso, ministra. Eu agradeço e é o que eu tinha a dizer. Agradeço a doutora Lindora Araújo. E, ministro Fachin, parece-me que o julgamento, o voto de Vossa Excelência, fica para amanhã? Pode ser, presidente. Estou à disposição. Não sei qual é o tempo que Vossa Excelência estima para o voto. Bom, para julgar essa matéria, talvez precisássemos da eternidade, mas eu tenho apenas um voto de aproximadamente 45 minutos. Eu consulto os colegas, parece-me que apreciaremos Como nós amanhã. estamos vivos, então não podemos contar com a eternidade, senhor presidente. Presidente, eu serei mais objetivo. Acho que já 6h24, acho que nós poderemos continuar amanhã, até porque o assunto é relevantíssimo, podemos ponderar melhor tanto a argumentação feita da tribuna pela Defensoria, eu já parabenizo, pelos amici curiae, quanto também da doutora Lindora. Obrigada, ministro Alexandre. Nada a opor, ministro Fachin, ficamos para amanhã? Sem dúvida, estou de acordo. Então, fica suspenso esse julgamento, ele será o primeiro da pauta de amanhã, vamos dar continuidade a ele, e depois vamos passar para amanhã também, ministro Lewandowski, aquela tese, é só um processo Sim. da... Vossa Excelência pretende chamar agora? Amanhã. Então, é claro, eu estou preparado, já amanhã. estava hoje com muito prazer. Ótimo. Fica excelente, porque ficamos só na dependência da tese, Sim. que não era a relatoria de Vossa Excelência, era o Sim, ministro que meu Martorelli, voto mas prevaleceu, o não é voto isso? de Vossa Pois Excelência não. prevaleceu. E amanhã, então, continuamos depois com a pauta normal, se for possível. Antes de encerrar, como é um dia de festa, né? Tivemos tantas coisas boas, né? Eu concedo a palavra ao ministro Luiz Fux.
Senhora presidente, malgrado ter obedecido a liturgia da solenidade que ocorreu no primeiro tempo da nossa sessão, na homenagem a esse grande vulto da ciência jurídica e política brasileira, eu não poderia deixar como, digamos assim, um carioca autêntico, nasci no Andaraí, no Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de lavrar aqui os meus parabéns à cidade do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que hoje completa mais um aniversário dentro desses 458 anos. Então, queria manifestar na qualidade de, hoje, fluminense, né? Em todos os sentidos, que eu também sou fluminense, queria manifestar os meus parabéns ao Estado do Rio de Janeiro. Fica, então, o registro dos parabéns. É vereador? Opa! Ministro Luiz Roberto, muito bom ouvir a voz de Vossa Excelência. Qual é a observação? Não, eu só brinquei com o ministro Luiz Fux, que está em campanha para vereador. É porque ele é Flamengo. E aí sempre há essa rivalidade. É isso. Sim. Mas hoje não é um bom dia para falar de futebol, sabe? Tá certo. Então, só me resta agradecer a presença de todos, né? Renovar ao ministro Edson Fachin nossos cumprimentos pela belíssima fala na sessão solene, declarar encerrada a sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada.